Imagine que você apertou um botão e tudo se resolveu. Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim, aqui é a Aline Gonçalves. E hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre algumas coisas que a gente pode fazer para que as coisas fluam. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Por essas semanas, esses dias, eu andei passando algumas coisas que me deixou assim em um estado de desespero, um estado de muitos pensamentos, fluxo de pensamentos assim, e não bons, alguns bons, mas outros nem tantos. Me deixou assim num estado de preocupação e de uma questão assim de realmente desespero, assim, de querer resolver logo as coisas, de querer passar, nem passar pelo processo e já chegar nos resultados que eu queria estar vivendo, sabe? E aqueles pensamentos de, poxa, eu queria estar vivendo isso, eu queria estar vivendo aquilo, eu não queria, nossa, ter que fazer isso, nossa, e tá demorando. Sabe aquela sensação de estar demorando, o pensamento tão acelerado que você imaginou tanto o processo e ficou pensando tanto sobre aquilo que te causa realmente uma ansiedade, inclusive até uma paralisia, porque você acaba ou fazendo muitas coisas ou ficando muito perdido e não conseguindo fazer nada, não conseguindo evoluir, não conseguindo se conectar, não conseguindo realmente sair daquilo para lugar nenhum. E aí eu sempre faço anotações, eu tenho o meu diário que eu escrevo, e eu recomendo que você tenha um diário para você ter um lugar, não necessariamente assim, escrever todos os dias, mas pelo menos ter um caderno, um lugar em que você consiga tirar tudo da sua mente, em que você consiga colocar os seus pensamentos no papel. Por quê? Quando a gente fica com aqueles pensamentos na mente, muita coisa, o que acontece? Você não consegue pensar com clareza, você não consegue ver as coisas com clareza. Então, o que eu fiz? Eu escrevo, comecei a fazer perguntas, muitas perguntas, tirei tudo da minha cabeça e deixei. Aí depois teve um outro dia também que eu tava me sentindo muito assim, ansiosa, muita coisa na cabeça e tal. Aí eu peguei, falei assim comigo, inclusive, falei, vamos organizar isso aqui? Vamos. Peguei meu caderno e comecei a escrever algumas coisas que estavam ali e comecei a olhar para aquilo e pensar, isso aqui e tal, de que forma, e comecei a pensar. E aí, tipo assim, eu notei tudo sem filtro, o que eu tinha que fazer, a ideia que vinha, o que eu queria naquele momento, tudo. Comecei a anotar. E comecei a pensar sobre aquilo, a avaliar sobre aquilo, e depois eu deixei aquilo, e aí eu peguei e falei assim, né? Lembrei de um ensinamento de Bashar, que ele fala para você seguir o seu maior entusiasmo. Eu dei uma olhada naquilo que eu ainda tinha para fazer naquele dia, e falei, tá, o que me dá mais entusiasmo dentro disso aqui que eu ainda tenho que fazer? Aí eu decidi aquilo que eu ia fazer e beleza. Fui fazer as minhas coisas. E aí, o que acontece? Quando você pergunta, quando você começa a deixar algumas coisas claras, o seu eu superior, o universo, ele acaba te mostrando algumas coisas que você precisa ver ou ouvir naquele momento, ou a mensagem que você precisa naquele momento. E aí, veio vídeos falando de baixar, da fórmula do entusiasmo, da questão da abundância, porque uma das minhas preocupações era a questão do dinheiro, e eu tava naquela coisa assim, nossa, mas como é que eu vou fazer pra ter X? Ai, como é que isso aqui que eu esperava não tá indo no resultado que eu queria, e fica o que eu vou fazer? Ai, e também começa a se envolver com aquilo, e não era aquilo que eu queria estar fazendo, sabe? Umas coisas assim, porque às vezes vai ter coisa que por mais que você fale assim, eu não queria estar fazendo isso, mas eu preciso fazer isso, e você entende que quando você. E não é questão de precisar questão de precisar assim, de você fala assim, não, tem que fazer, só tem isso. Não. É uma coisa assim, um exemplo, por exemplo. A gente sabe que a gente tem que escovar o dente todos os dias antes de dormir, porque senão pode causar alguns problemas. E você vai lá, às vezes você não tá afim de fazer aquilo, que coisa chata, tá frio, inclusive aqui tá frio, e a água tá muito gelada, isso tal, mas você
tem noção de que aquilo é algo que faz bem para sua saúde. Então, você vai lá e fala, não, eu tenho que fazer. Mas, mesmo não querendo naquele momento, eu tenho que fazer. Porque eu sei que isso faz um bem maior para minha saúde. E vai ter coisas que às vezes nem era realmente para você estar fazendo. E você tá ali se forçando a fazer uma coisa que não era, sabe? Não tinha necessidade de fazer. E aí, eu peguei e começou a vir esses vídeos. Veio um vídeo também para mim falando sobre a questão da abundância, a definição de abundância que Bashar dá, que ele fala que a abundância, ela é aquilo que vem para você, é assim, um benefício o que vem para você e que você pode utilizar aquilo, aquele recurso para fazer o que você precisa fazer, resumindo, na hora que você precisa fazer. Então, quando você fala assim, por exemplo, que talvez você tem vários caminhos para você ter abundância na sua vida, porque ele, inclusive, ele fala que em definição de abundância não é só a questão monetária. O dinheiro também é uma parte ali que pode representar a abundância, mas não é a única coisa. Então, o que eu entendi do que ele passou é que a abundância é a disponibilidade do recurso que você tem, é de recurso. Então, por exemplo, uma pessoa que mora num lugar que tem difícil acesso à água, se você der dinheiro para ela tem muito dinheiro, enfim, um exemplo, só que ela não tiver como trocar aquele dinheiro por água, o dinheiro vai ser sem valor nenhum para ela. Não vai ser uma forma de abundância, porque ela não quer o papel, ela quer água. Se você está em um local em que é difícil acesso a algum tipo de alimento e aquela pessoa precisa desse alimento para sobreviver, para fazer as coisas dela, para trabalhar inclusive, e ela não tem acesso a esse recurso, porque a comida é um recurso também que te dá energia, que te dá, né, sustentação para continuar vivendo e para fazer aquilo que você precisa fazer. E se ela não tiver, mesmo que ela tenha muito dinheiro, aquilo não vai ser uma representação de abundância para ela, porque ela não precisa do papel, ela não precisa da representação do dinheiro, ela precisa do alimento. Então, a abundância é muito mais do que só o dinheiro. É que o dinheiro ele é um meio que te ajuda a ter aquilo que você necessita. Então, o que ele também define como abundância? Você ter informações, porque a partir de uma informação você consegue gerar outros recursos que você pode fazer aquilo que você deseja fazer. Então, eu até pensei quando a parte do vídeo falou sobre esse tipo de abundância, eu lembrei do livro Quem Pensa Enriquece. Não só do Quem Pensa Enriquece, mas de todos os livros do Napoleão Hill. Que é muito engraçado, né? Porque todo mundo fala desses livros dele, fala porque você vai enriquecer, porque enriquecer já lembro a questão do dinheiro, né? Você já vai enriquecer e tal. E na verdade, o que ele mais fala no livro, ele não fala tanto assim de dinheiro. Ele fala do quê? Ele fala sobre desejo definido, você precisa ter claro na sua mente aquilo que você quer. Ele fala sobre mindset, que é a mentalidade. Ele fala sobre autoconfiança. Ele fala sobre questão de ambiente, de pessoas, né? Que ele fala, inclusive, para que você tenha um mastermind, né, que é um grupo de pessoas com o mesmo propósito de crescimento. Ele fala sobre você utilizar a inteligência universal para aquilo que você precisa na hora que você precisa, né, que é você aprender a receber os insights, o caminho, passo a passo. Então, você não vê que ele não está ali falando do dinheiro em si, ele está falando de várias formas de abundância. Então, você também tem a questão de alguém pode chegar e fazer algo por você, é uma forma de abundância. Alguém você pode te dar um presente. Então, existem inúmeras formas de abundância. Então, o que Bashar entende sobre a abundância é você ter o recurso que você precisa na hora que você precisa para fazer aquilo que você precisa. E aí, pensando todo sobre esse processo e tudo mais, eu falei assim, eu tenho que arranjar um jeito de sair
desse estado. Inclusive, eu assisti um vídeo também que falou sobre os estados. Eu preciso sair desse estado de sobrevivência, de desespero, de ficar ansiosa porque eu quero estar vivendo outra coisa. E às vezes olha só como a gente às vezes nem enxerga o que está ao nosso redor. Muitas coisas que eu estou vivendo hoje foram coisas que eu estava imaginando há muitos anos. Muitas coisas, a minha rotina, inclusive, essa questão de hoje eu poder, durante o meu dia, a qualquer hora do dia, parar e fazer, agora eu vou ler. Eu não tinha essa opção, por exemplo, alguns anos atrás. Em uma plena sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu falo assim, hoje eu vou ler meia hora, uma hora, simplesmente porque eu quero. Hoje eu tenho um trabalho que me possibilita trabalhar de qualquer lugar. Eu posso viajar, eu posso estar trabalhando. E isso não tem preço. Coisa que eu estava desejando há meses. Só que aí você entra nesse estado de sobrevivência, de procuração, como que isso, que aquilo. E aí o que acontece? Você não tá vivendo. Na verdade, você tá vivendo em outro estado. Você não tá nada. E aí eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de sair desse estado de sobrevivência. Eu preciso sair disso. Porque senão eu não consigo pensar. Porque senão eu não consigo produzir aquilo que eu quero produzir. Me vieram muitas ideias mesmo. Inclusive, eu até cheguei a voltei para o Instagram, né? Voltei a produzir conteúdo lá, voltei a divulgar o e-book Rotina Mestre, voltei a trabalhar no curso no Destrave, somente Destrave a Sua Vida, que é o curso de reprogramação mental. Tô com muitas ideias para incrementar ele e também já criar outro produto. Tô com uma ideia aqui de criar um produto da identidade próspera. E aí eu falei assim, como é que eu vou desenvolver tudo isso se eu não consigo pensar? Se eu começo a fazer as coisas com desespero, sem aproveitar aquele momento, sem realmente pensar no que é realmente de benefício mesmo, sabe? Não só para os outros, para mim, porque assim, quando a gente cresce, a gente sabe, né? Quando a gente começa a estudar a expansão da consciência, começa a estudar mais sobre a lei da atração, você entra por ela, mas aí você atinge outras coisas também na sua vida, né? A gente começa a observar outras coisas. E você começa a perceber que não é só questão de você. Porque uma pessoa, quando você começa a se acalmar e começa a pegar aquilo de conhecimento que está vindo para você, que já veio para você, e aplicar na sua vida, você melhora. Você começa a ficar mais calma, você tem a mente mais clara. E aí, as pessoas ao seu redor também. Porque você, pela lei da atração, da correspondência, né? A gente vai atrair aquilo que a gente é compatível. Então, quanto mais calma eu for, quanto mais clareza mental eu ter, mais eu vou perceber a abundância na minha vida. Vira um ciclo, né? Mais eu vou perceber a abundância na minha vida, mais as pessoas que estão ativas na vibração, na frequência da abundância e da prosperidade vão aparecer, mais situações vão aparecer. E no fim, eu vou viver aquilo que eu quero viver. Mas para isso, olha só, eu já contei toda uma história aqui em que eu preciso, para chegar nesse ponto, nesse raciocínio, eu precisei acalmar. Eu precisei olhar para aquilo que estava ali, que eu precisava fazer, que eu precisava agir e sentir mesmo, não só no raciocinar. Que nem hoje eu não estava programada para gravar esse vídeo. Só que eu coloquei na minha agenda, eu falei assim, vou colocar, vou gravar. Se não der tempo de gravar hoje, não tem problema. Eu faço outro dia. E aí, quando você começa a se acalmar dessa forma, a sua mente ela vai começar a te ajudar mais. A te ajudar a realmente falar, não. Olha, é como se você estivesse numa turbulência de um rio com águas muito fortes e aí você não conseguia enxergar o caminho. Aí tem um monte de pedra, tudo confuso, tudo coisa. Mas quando você começa a acalmar, é como se você estivesse num lago. Aí você consegue ver com tranquilidade aonde estão as pedras, aonde você fala, não, vou desviar desse caminho aqui, porque não preciso passar por essa turbulência. E assim a vida é. E todos os insights que vão vindo, os vídeos que vão vindo para essa fase, para aquilo que eu preciso, um deles também
me veio uma frase do livro do Jogo da Vida e Como Jogá-lo, da Florence Kojin. Aí eu falei, não, eu vou abrir o livro, eu vou gravar para falar sobre isso. E a afirmação que a Florence, ela trabalha muito com a afirmação, ela fala: lanço esse fardo sobre o Cristo interior e sigo livre. Então, como é que eu posso adaptar isso para minha vida? Eu lanço esse fardo da preocupação, da ansiedade, dessa sensação de escassez sobre o Cristo interior e sigo livre, e sigo na calma, e sigo na abundância. Porque hoje eu tenho muitas coisas que eu queria há muitos anos na minha vida e que me permitem fazer o que eu preciso fazer na hora que eu preciso fazer. Então hoje eu consigo parar num dia de tarde e falar, eu vou gravar hoje. Antes não. Antes eu tinha um dia específico, um horário específico para conseguir gravar. E eu sempre fui muito também de seguir aquilo que tá mais ativo em mim. Então, quando às vezes chegava o dia pra eu gravar, a inspiração não vinha, aí vinha aquele negócio forçado, vinha aquela coisa de, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que colocar lá no canal. E aí, você começa a perceber que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão indo. Mas imagina você tirar toda a sua preocupação, lançar o seu fardo e seguir leve, calma, tranquilo. O quão isso é maravilhoso. O quão isso não vai te trazer de benefício. Porque quando a gente tá preocupado, quando a gente tá estressado, tá nervoso, o nosso corpo produz hormônios que nos deixam mais naquela situação, é claro, mas também nos deixa doente, nos deixa mal, e a gente nem consegue pensar, porque às vezes, se você tivesse um pouco mais calmo, se você tivesse mais centrado, algumas decisões que você teria tomado poderiam te trazer caminhos completamente diferentes. Sabe o efeito borboleta? Às vezes uma coisinha já muda completamente aquela linha, né? Na verdade, você muda de realidade, né? No transurf. A gente fala isso. Na verdade, o efeito borboleta no transurf é você pular de uma realidade para outra, né? Então você vai para aquela realidade que você nem imaginava, mas estava disponível ali. Então, agora a gente vai vir praticando todos os dias, né? Inclusive no Rotina Mestre eu falo, né? Um dos hábitos que eu falo no Rotina Mestre, porque assim, Rotina Mestre é um e-book que eu falo de 5 hábitos que você vai fazer todos os dias, que vão te ajudar a sustentar a vibração correta para você se alinhar ao seu desejo e aquilo vir para sua vida de uma maneira mais fácil, mais fluida. Porque na verdade aquilo, né, não adianta, eu fiquei 2 dias afirmando e não aconteceu nada. Claro que não. Você tá o tempo inteiro, o seu dia todo reclamando, olhando para a escassez, olhando para aquela pessoa que tá reclamando do seu lado, aí você começa a reclamar dela, e aí vira aquela bola de neve, e aí você afirma 2 minutos, em 2 dias sua vida muda completamente? Não vai mudar. Por isso que eu falei, rotina. Por que rotina? Porque é uma coisa que você faz todos os dias, você vai se conectar com a vibração do seu desejo. Todos os dias você vai, seja fazer afirmações, porque são 5 hábitos, a afirmação só uma delas. Então você vai se conectar àquilo todos os dias, toda manhã. Você pode fazer de manhã, né? Eu dou sugestão, inclusive, para você incluir os hábitos durante o seu dia e fazer nos 3 períodos tudo que, tipo, deu 5 minutos, porque são 5 hábitos simples que você pode fazer em qualquer lugar. Só um deles que não, mas você pode adaptar também, não é um bicho de 7 cabeças. Justamente por isso, porque sua mente vai ficar lá, mas eu tenho que fazer isso. Nem assim, né? Eu tenho que achar a afirmação perfeita. Não precisa, gente, não precisa. Inclusive, a Florence fala muito. Você vai usar a afirmação que te conecta naquele momento. Então, por muito tempo, eu usei o Ho Oponopono, por exemplo. São afirmações. São 4 afirmações, né? As 4 frases do Ho Oponopono. Teve um tempo que eu fazia a oração mesmo, colocava fone de ouvido e ouvia a oração inteira. E tinha tempo que eu só repetia. Eu vivia o dia inteiro repetindo. O dia inteiro. Então, a afirmação não tem que ser nada. Não.
tem que ser aquilo que funciona para você naquele momento. Abundância. Aquilo, o recurso que te serve naquele momento para você fazer aquilo que você precisa fazer. Vamos deixar de perfeccionismo. Eu vou falar isso aqui porque eu mesmo fui muito assim. Aquela fulana lá manifestou não sei o que. Eu quero saber exatamente o livro que ela leu, o que ela fez, o que ela pensou, qual a postura dela. Não vai funcionar. Sinto muito, não vai funcionar. Você pode usar qualquer técnica, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você vai ficar mais preocupado em performar dentro da técnica do que realmente atingir o propósito de fazer técnica. Que o único propósito da técnica é usar elas como ferramenta para você pensar e sentir aquilo que você precisa pensar e sentir para refletir na matéria aquilo que você pensou e sentiu. A única função da técnica é te ajudar a conectar a frequência. A única coisa. E se você não entender isso, você vai fazer um monte de técnica, você vai ficar testando um monte de coisa e não vai sair do lugar. Não vai. E autoconhecimento também. A gente precisa entender que algumas frases do popular são reais. Igual a mãe fala, você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, nem todas as técnicas vão funcionar para você. Às vezes vai funcionar em determinado momento, mas em outro momento não vai funcionar. E eu falo muito isso porque, gente, é uma coisa que já aconteceu muito comigo. Teve técnicas que funcionam muito comigo uma época, e teve técnicas que aquela mesma técnica não funciona nada. Eu tava ficando mais estressada de fazer aquilo. Aí eu larguei de mão. Falei, não tem porquê. E quando você começar a entender, se entender, no meu caso, tava ficando preocupado, tava num embalo negativo, olhando só muito para a escassez, olhando muito para aquilo que eu não tô vivendo, né? Porque quando você começa a olhar para as coisas e sentir a falta, seja de qualquer coisa, seja de coisas materiais, ou seja, mesmo a falta de sentimento, né? Falta de atenção, falta de amor, enfim, qualquer coisa, você tá na escassez. Eu tive que olhar para mim e falar assim, Aline, para, você tá na escassez. Acalma primeiro, antes de colocar qualquer coisa, porque às vezes, quando a gente tá na escassez, a gente procura qualquer outra coisa para tapar a falta. E é onde muitos vícios são desenvolvidos. Porque há pessoas, às vezes, que, por exemplo, tem gente que sente uma falta de amor. Faltou amor na vida dela. Tá faltando amor na vida dela. Ela vai tentar suprir com a comida. Porque a comida, entre aspas, para muita gente, é relacionada ao amor, né? Que é amor, a mãe, no trio, enfim. Então, vai ter que suprir em algum outro lugar. Aí vira um vício por comida. Vira um vício por redes sociais. Tô ali na dopamina rápida. Vira um vício por, enfim, outras coisas, né? E às vezes ilícitas, inclusive. Então, você precisa... O primeiro passo que eu fiz foi... Vamos fazer as técnicas para acalmar. Eu já tinha começado a voltar a fazer meditação. Aí eu falei, a gente vai começar a fazer as coisas com mais calma. Eu voltei a fazer afirmações, porque eu fazia afirmações, às vezes só escrevendo. Então eu comecei a fazer a afirmação falando. E falar também me ajuda bastante. Inclusive, não só escrever, mas o falar também me ajuda muito. Já teve muitas situações em que eu só precisava conversar com uma pessoa. E não era conversar com a pessoa para perguntar o que ela tinha para me aconselhar, enfim, não, era só para eu botar para fora aquilo, porque a resposta que eu queria, eu já respondia. Então eu não precisava nem que a pessoa estivesse ali. Inclusive, outras das técnicas que eu voltei a fazer é falar sozinha, que eu fazia muito isso na infância, né? Eu resolvia muitas coisas minhas, assim, dessa forma, falando sozinha. E aí eu falei assim, vamos afirmar. E afirmar também me coloca no estado mais presente, no estado mais fluido, no estado em que as coisas começam a se acalmar na mente. E quando se acalma na mente, aí fica muito mais fácil de você ver, de ouvir as intuições, as ideias que vêm do seu eu superior falando com você. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.